Olá pessoal, boa noite. Aqui estamos nós em mais um Cara a Cara e a gente desde já está agradecendo a todos que estão mais uma transmissão ao vivo nas segundas-feiras. E já aproveito já nessa abertura para falar com todos vocês que vão aí chegando. Primeiro pedir para sempre acompanhar o nosso programa, curtir a publicação aí do ao vivo no Facebook, compartilhar para que seus contatos possam ter acesso às informações, fazer perguntas, né? Fiquem à vontade para perguntas, comentários, críticas, enfim. Aí nos comentários nós estamos aqui acompanhando esse cara a cara, hoje com um tema de grande importância, um tema infelizmente de lamentar, que é sobre a tragédia de Brumadinho, que infelizmente nós temos acompanhado muito aí na grande imprensa, só que agora nós vamos passar um olhar sobre a ótica dos trabalhadores, sobre a ótica do movimento social, sobre a ótica daqueles que muitas vezes não conseguem expressar a sua visão, o seu pensamento nas grandes redes de comunicação. Então nós escolhemos esse tema com muita tristeza, já aproveitando aqui para lamentar imensamente a dor do povo mineiro, do povo de Brumadinho, dos trabalhadores e trabalhadoras que foram vítimas desse trágico acidente, que na verdade não diria nem ser um acidente, um verdadeiro crime contra os trabalhadores, trabalhadoras, contra o meio ambiente, contra toda a sociedade brasileira, contra o nosso país. Então nós estamos aqui nesse cara a cara e aproveito para falar com você também já de uma novidade. Na próxima semana nós vamos mudar um pouco o formato do cara a cara, que vem sendo realizado desde a sua origem às segundas-feiras. Nós vamos mudar de dia e de horário. Devemos ir para a parte da tarde, vamos fazer divulgação sobre essas mudanças. Vamos também mudar um pouco o cenário, tudo na perspectiva de melhorar, de melhor atender, de melhor comunicar aí com as pessoas que acessam, sejam as pessoas e companheiras da nossa base, aí dos petroleiros, aposentados, da ativa, do setor privado, mas também a população em geral, que acessa, que se interessa, que quer ter acesso a informação de qualidade, a uma informação com uma outra vertente daquilo que geralmente sai aí nos grandes meios de comunicação. E para tratar desse assunto de Brumadinho, né, dessa tragédia aí que ocorreu na cidade de Brumadinho com a Vale do Rio Doce, a Vale, na verdade, lá em Minas Gerais, nós estamos aqui com o companheiro Moisés. Né? Moisés é da Coordenação Nacional do MAB, que é o Movimento por Atingidos por Barragens. Certo? E Moisés é uma pessoa de grande acompanhamento aqui das ações do Sindipetro, é um movimento que temos uma grande interação, tem participado ativamente de diversas atividades, não só do Sindipetro Bahia, como de outros sindicatos petroleiros a nível nacional, de atividades da FUP. Já é uma entidade co-irmã, que a gente tem uma relação muito próxima, uma identidade próxima, e temos naturalmente muita satisfação, Moisés, de receber você aqui, infelizmente, para tratar dessa circunstância, mas tenho certeza que você que está aí do outro lado vai poder ter informação de qualidade, vai poder ter uma outra visão sobre os acontecimentos e conhecer mais sobre esse movimento importante, que é o Movimento por Atingidos por Barragem. Boa noite, Moisés, seja bem-vindo aqui ao Sindipetro, seja bem-vindo a esse cara a cara. Boa noite, Radiovaldo, boa noite a todos e todas que nos acompanham aí nas redes sociais. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, apesar de um tema tão triste na história do Brasil, mas também é um momento bom de nós estarmos juntos, conversando sobre a temática, né? Colocando para a categoria petroleira. Nós que já temos essa parceria histórica aqui com o Sindipetro, através aí da plataforma operária e camponesa da Água e Energia, onde a gente debate os temas de soberania, debate os temas de como o nosso país, as riquezas do nosso país estejam a serviço do povo brasileiro e da classe trabalhadora. Então, é um prazer estar nessa casa, é um prazer estar aqui com essa categoria tão aguerrida, tão batalhadora, que agora tem uma grande luta aí também com a Fafem, né? Então estamos aí acompanhando de perto todo esse processo e contem conosco aí nessa trajetória de luta. Beleza, Moisés. Eu queria começar, Moisés, aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Muita gente naturalmente pode não conhecer o MAB, talvez esteja o primeiro contato
com essa entidade, com o dirigente dessa entidade importante. E a primeira pergunta que farei é justamente isso. Afinal de contas, o que é o MAB? Qual o papel do MAB? Como é que ele atua? Como é que ele se organiza? O MAB, né, o Movimento Ativos por Barragem, nós atuamos aí em mais de 20 estados brasileiros. Nós somos, na verdade, fruto da construção, em especial, das grandes usinas hidrelétricas no Brasil, né? O MAB, ele, na verdade, já tinha várias articulações desde o período da ditadura militar. Aqui mesmo no estado da Bahia e Pernambuco, aqui no Nordeste, a gente inicia nossas articulações desde a construção de Sobradinho, depois a construção de Itaparica, na perspectiva da garantia de direito das famílias e comunidades que são atingidas, que são expulsas pelas águas, né? No caso nosso. Então, só para ter uma dimensão, né? Hoje em dia as estimativas que o MAB faz, 70% dos atingidos por uma hidrelétrica ou qualquer barragem construída no Brasil, 70% não recebe absolutamente nada. Nem uma indenização, nem novas terras, reassentamento, nada, né? E, além disso, nós já temos aí no Brasil, né? Depois nós vamos dando mais informações, mas são mais de 2.000 já barragens no Brasil todo, e nós temos mais de 1,5 milhão de pessoas atingidas no Brasil. Então é um número bem grande, né, de pessoas, e infelizmente com várias violações de direitos. E o MAB também, mais recentemente, diante desses crimes que vem acontecendo em Minas Gerais, né, a gente também, são regiões que a mineração e a água, né, sempre estão muito lado a lado ali no processo. São áreas que a gente tem articulação e que, quando acontece um crime desse, a gente tem buscado da melhor maneira atender as famílias, que também atender de forma humanitária, primeiramente as famílias, mas também organizando o pessoal, organizando o povo para transformar essa sociedade nossa tão injusta, na garantia de direitos, mas também na perspectiva de construir um projeto energético popular. Ok, está aí, você está conhecendo um pouco mais sobre essa entidade, o MAB atuante, né, uma entidade importante, inclusive, uma entidade de grande importância pelas características aí já passadas pelo companheiro Moisés. Bem, Moisés, nós tivemos aí essa tragédia que é praticamente uma repetição do que aconteceu em Mariana, com muito mais gravidade, com muito mais dimensão e prejuízos às pessoas, às famílias, aos trabalhadores, né, com perda de vidas e também ao meio ambiente. Qual é aí a primeira avaliação que o MAB faz? Qual é até já as análises que o MAB fez e faz dessa tragédia que aconteceu em Brumadinho? Quando a gente soube da notícia, assim, foi para nós, eu acho, assim, uma grande tristeza, assim, né? A gente vê um crime se repetir 3 anos depois de Mariana e a gente perceber que tudo aquilo que a gente denunciava se confirmava, né? Se confirmando assim aos nossos olhos, assim. Antes de Mariana, a gente, inclusive nas nossas ações, a gente já denunciava que havia riscos de rompimento, não nos deram ouvido e rompeu. E agora, mais uma vez, após Mariana, nós mais uma vez denunciamos, fizemos nossas críticas, fizemos atos políticos, não nos deram ouvido e rompeu novamente, né? E a gente percebe assim, né, Radiola, que o que a gente percebe é, na verdade, assim, uma repetição do crime, né? A história se repetiu como tragédia. É um criminoso que matou 19 pessoas ali em Mariana, essa diretoria da Vale que aí está, e agora, como não foi punida, né, como deveria, o crime compensa, né? E agora praticamente vai matar aí 300 pessoas. Então, depois a gente vai passar os dados, mas são, né, já mais de 120 mortos confirmados e mais de 200 desaparecidos. Então, com certeza, nesse momento que a gente está vivendo, com certeza vai passar de 300 mortos. Então, é um crime, assim, incalculável, assim. A questão de Brumadinho, socialmente falando, é muito pior que Mariana, muito pior. A gente não tem a dimensão da gravidade, trabalhadores que morreram, comunidades que viviam próximos. E o que a gente vê, assim, é a ganância acima da vida, né? É uma questão do lucro acima de tudo, acima de todos. Não há nenhum tipo de regulamentação. A gente vê que é um processo de aumentar a exploração, né, da matéria-prima de exportação, custe o que custar. Ali na barragem do Fundão, a gente sempre gosta de fazer essa reflexão. Naquele período, ali em 2015, a gente buscou informações para entender o porquê, né, ali desse rompimento. E na nossa avaliação foram 2 motivos, basicamente, assim, né? A Vale, ela, mesmo em tempos de crise, que estavam reduzindo o processo de compra de minério de ferro aqui no Brasil, a Vale aumentou seus lucros. Então veja, né?
parecia contraditório, né? A gente ter uma empresa tendo lucro no momento de crise da venda da sua matéria-prima. E quando a gente percebeu esse processo, a gente foi ver que a Vale ela tinha reduzido o preço da sua mercadoria, do minério, mas aumentado a sua exploração de minério. Ou seja, estava vendendo mais, inclusive, do que ela já vendia. E isso estava dando com que saltos. Só que quando você vai botar esse rejeito? O minério ele tem essa questão concreta. Você tira a riqueza, mas você gera rejeito. E ela começou a aumentar, inclusive, as suas barragens de rejeito, consideravelmente a quantidade de rejeitos que era colocado, sem ter nenhum tipo de plano se aquela barragem suportaria ou não. Com as questões aí de Mariana, após o rompimento ali desse crime, esse mesmo processo de exploração, de aumento de exploração, foi para o córrego do Feijão. Porque como, né, foi impedido que a Vale produzisse durante um período o minério de ferro da Samarco, né? Porque Mariana, a gente tem que lembrar que Samarco é a Vale e a BHP Billiton que são donos dela. Então eu me refiro a Samarco, mas na verdade é a Vale, né? E a BHP. Então, quando reduziu a exploração da Samarco já com o crime, eles aumentaram a exploração do córrego do Feijão. Então veja, como é que eu consigo a ganância, né? É o lucro acima de qualquer coisa. Logo ali em 2018 consegue uma licença flexibilizada, né, para aumentar essa barragem e por aí vai. Mas a gente vai vendo isso assim, que esse processo ele está muito na perspectiva da privatização. Né? Quando você privatiza uma empresa como essa, uma grande empresa como é a Vale e era já no período estatal, e não há nenhum relato disso, inclusive de um crime dessas proporções, de maneira nenhuma durante a Vale estatal, ela aumenta a sua exploração sobre o trabalhador, aumenta a exploração sobre os recursos naturais e, além disso, ela diminui os seus custos com segurança de barragem, diminui os seus custos com os trabalhadores que cuidam e fazem a vigília desse setor. Então, veja, para mim aumentar o meu lucro, eu corto gastos e aumento a exploração. E isso coloca 300 vidas em risco. Então, o que equivale, né? É quase um trocadilho, mas é verdadeiro assim. Quanto vale a vida, né? Quanto que vale o nosso Rio São Francisco que agora será contaminado com esses metais tóxicos? Então, essas são perguntas e questões que o MAB tem colocado na pauta. Né? Ok, tá aí. Então, você que está chegando agora aí no Facebook, nós estamos hoje com um debate sobre a questão de Brumadinho, né? Na ótica dos trabalhadores, na ótica do movimento social, né? Uma ótica que com certeza é difícil você encontrar na grande mídia, na grande imprensa, dessa tragédia acontecida há pouco tempo aqui no nosso país, em especial o povo de Minas Gerais. Nós estamos com o Pedro Moisés, que representa a Coordenação Nacional do MAB, Movimento por Atingidos por Barragens, que é um movimento atuante nessa questão. Ô Moisés, você falou aí da Vale, falou da privatização, inclusive tem alguns companheiros aqui, tem um companheiro Daniel Oliveira, ele fala justamente disso, ele faz um comentário fazendo relação da privatização da Vale com a tragédia ocorrida. Moisés, o Miguel Ferraro manda um abraço para você, está aqui acompanhando o evento, a nossa transmissão. E dentro dessa pergunta, dessa colocação aqui do Daniel e do que você falou, seria exagero afirmar que a privatização da Vale, que ocorreu em 1997, há cerca de 21 anos atrás, contribuiu para essas duas tragédias, a de Mariana e de Brumadinho? Nós não temos dúvida, assim, nós somos bem categóricos. Né? Privatização significa morte, né? E aí são em vários setores, assim, né? Quando a gente diz morte, quando a gente pega inclusive o sistema elétrico brasileiro, que também boa parte dele foi privatizado, a quantidade de terceirizações, para se ter uma ideia, há uma estimativa nacional dos eletricitários no Brasil de que pelo menos a cada 45 dias morre um trabalhador do sistema elétrico, que foram desse processo de privatização. Então ele mata o trabalhador, que é super explorado e tem uma baixa preparação para fazer o trabalho que lhe cabe, que é de alto risco. Agora a gente vê que ela mata inclusive pessoas que moram no entorno de uma empresa como essa, mata seus trabalhadores. É importante dizer que a maioria dessas pessoas, né, que morreram ali nesse crime da Vale em Brumadinho são trabalhadores da Vale. A Vale matou seus trabalhadores, matou aqueles que dão o seu suor por aquela empresa. Né? Estava ali dentro do refeitório, atingiu o prédio administrativo. Então nós não temos dúvida assim, né? Quando se privatiza, o que importa é enviar recurso para acionista. Essa é a lógica da privatização. E com isso diminuir todo o processo de qualidade de serviço prestado, né? Seja no âmbito da segurança, seja na questão ambiental. Um outro dado importante do sistema elétrico, só para ter uma ideia,
agora nessa nova investida, né, que estão tentando privatizar a Eletrobras, o setor de segurança de barragem da Eletrobras está completamente comprometido. Nesse governo, já desde o governo Michel Temer e agora no governo Jair Bolsonaro, a equipe técnica que fazia o acompanhamento, né, de segurança de barragem das barragens da Eletrobras está completamente comprometida. Isso são os dados que os sindicatos eletricistários nos dão. Então, veja, qual que é a preocupação, né, com isso? Então, são informações, são situações que nos preocupam e que e demonstra assim, ó, a incapacidade dessas empresas, desses acionistas, de administrar uma empresa como essa. Então, inclusive, essa empresa tinha que voltar para as mãos do povo brasileiro. Se tivesse, né, um governo sério nesse país, tinha que retomar essa empresa para o povo brasileiro, tinha que reestatizar essa empresa e botar a serviço da classe trabalhadora. Pois é, tá aí Moisés fazendo uma fala firme em relação a essa questão da privatização. Para quem não se recorda, a Vale foi criada no governo Getúlio Vargas, ainda com o nome Vale do Rio Doce, em 1942, se eu não me engano, ou seja, uma empresa que está aí há 77 anos, e dos 77, 21 anos privatizada. E como Moisés bem lembrou, nesse período que era empresa pública, ela não teve nenhum acidente dessas proporções, nenhum grande acidente relevante, mas infelizmente, depois de privatizada, a empresa mudou o perfil. Naturalmente os acionistas querem resultados, lucro, e lucro não combina com vida, não combina nem com a vida dos trabalhadores, nem com o meio ambiente, nem com a vida das comunidades, né, que moram no entorno. Temos aqui já várias pessoas interagindo. Mandar um abraço aí para Daniel Oliveira, para Miguel Ferrari, que é um companheiro nosso aqui da direção sindicato. Mandar um abraço para o Wendel Fernandes, que faz uma colocação onde ele coloca que a multa ambiental, que provavelmente, na visão dele, não será cobrada da Vale, é muito mais barata do que o investimento no tratamento dos rejeitos. E Ferrari pergunta qual seria a alternativa para lidar com essas barragens, né? Que nós temos inúmeras barragens desse modelo, desta mesma forma das barragens que romperam. Qual seria a forma, o que é que o movimento tem tratado, lidado aí com as empresas ou com o poder público acerca desse risco que existe em outras barragens, não só em Minas, mas no Brasil afora? Assim, as alternativas técnicas, elas existem. A Vale, inclusive agora está tentando explorar isso como se ela estivesse fazendo um bem à humanidade, dizendo que vai descomissionar suas barragens de rejeito, vai alterar, algumas ela vai fechar. Bom, depois dela ter matado 19 em Mariana e agora mais de 300, agora que ela está dizendo isso, né? Então é quase uma hipocrisia dessa empresa. Mas enquanto técnicas, né, é importante a gente dizer assim, primeira coisa que a gente defende é que esse sistema ele é completamente frágil, né? Eles utilizam uma técnica ali que eles chamam a montante, que é uma técnica onde eles utilizam o próprio rejeito para levantar o paredão, né? E ele está acima da cava, né? da mina. E abaixo fica todo comprometido. Então, a chance, então é uma estrutura que ela inclusive se movimenta, né? Ela é muito instável. Aí tem as técnicas que eles dizem que tem a técnica jusante, tem outra forma de construir, né? Não para dentro da barragem, mas para fora, enfim. Não sou engenheiro de mina para dar os detalhes técnicos, mas a principal questão que nós colocamos é de que uma barragem de rejeito, de maneira alguma, ela pode estar no curso de água, ou seja, tanto o Fundão quanto agora o Córrego do Feijão estão sobre um curso de água de duas bacias hidrográficas importantíssimas para Minas Gerais, e agora no caso, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil, porque o Rio Doce, inclusive, chega até o Espírito Santo, na foz do Espírito Santo, e matou todo o Rio Doce, a partir do rio que desaguava no Rio Doce, e agora o Paraupeba, no qual o Córrego do Feijão deságua também no São Francisco, que atinge diretamente nós aqui no Nordeste. Então, só para vocês terem uma ideia, saiu um primeiro laudo do IGAM, que é o Instituto de Águas lá de Minas Gerais, onde eles já constataram, assim como lá no Fundão, no Rio Doce, que o rio Paraupeba ele tem contaminantes de alto nível, então acima da média de arsênio, cádmio, chumbo, cromo, níquel, mercúrio e cobre. Veja, são metais extremamente pesados, vão matar todos, já estão dizendo que pelo menos 45 quilômetros do rio Paraupeba está morto, está completamente morto, assim como o Rio Doce foram quase 700 quilômetros de rio
destruído e esses contaminantes chegarão no São Francisco. A lama chegará, né? A estimativa é que essa lama, eles vão fazer 2 barramentos, né, mais firmes ali, que é Retiro Baixo, que é uma empresa de Furnas, olha para você ver, a empresa estatal salvando um crime de uma empresa privada. Então, uma hidrelétrica de Furnas chamada Retiro Baixo vai tentar segurar a primeira demanda de lama e Três Marias segurar a outra. E Três Marias é muito grande. Então, provavelmente a lama, aquele conteúdo mais pastoso, não passará de Três Marias. No entanto, os contaminantes de metais pesados já estão no São Francisco. Então, a população ribeirinha, a gente não consegue ainda ter a dimensão, a proporção de qual é a concentração disso no Rio São Francisco. Mas contaminará, é inevitável. Né? Isso já está sendo colocado, inclusive, pelos órgãos ambientais. A gente já colocou isso, inclusive, aqui para o governador, que ele tem que se preocupar com isso. Né? Então, esses metais chegarão. Então, a população ribeirinha pode estar em risco. A população aqui de todo o semiárido, de todo o Rio São Francisco, está em risco diante desse cenário. Né? Então, essa é uma das nossas defesas, né? Que não esteja no curso d'água, que essas barragens de rejeito não podem estar no que eles chamam a montante, né? Ou seja, acima de onde a cidade está. Então, você imagina, né? A barragem de rejeito aqui e a cidade embaixo, Congonhas, né? O caso de Congonhas lá em Minas Gerais também, a barragem agora me fugiu o nome, se não me engano, da CSN ali. Ela está acima de Congonhas. Se ela romper, aqui na Bahia, Jacobina, a barragem de rejeito de Jacobina, se romper, a cidade inteira de Jacobina vai ficar debaixo de lama. Imagina o impacto social disso, né? Fora os impactos ambientais que são colocados. Então, isso para nós é inadmissível, né? As empresas ganham tanto dinheiro, tem tanto recurso financeiro, só que esse recurso vai todo para acionista. Eles não investem um centavo em tecnologias mais seguras ou mesmo planos de fuga, né? Brumadinho. Olha, imagina isso. 3 anos de Mariana, tudo que aconteceu em Mariana, aquela tragédia, e agora, em Brumadinho, a sirene não tocou. Não tinha um plano de fuga, de um rompimento de barragem. Segue o mesmo padrão de violação. Ou seja, volta naquilo que eu disse, né? É um criminoso reincidente. E que não foi culpado, a justiça tem feito, inclusive, um papel de advogado. O juiz, que tem, inclusive, tomado e está com o caso na mão, as multas que foram aplicadas, passou para a Fundação Renova. A Fundação Renova é parte da Vale do Rio Doce, inclusive ela movimentou funcionários da Vale para dentro da fundação. Então vocês imaginam, né? Ela pegou aí a Fundação Renova, só para o telespectador ter uma dimensão, a Fundação Renova ela recebeu em torno de 11,6 bilhões de reais para resolver os problemas ali de Mariana e de Fundão. Já gastou 5,26 bilhões, não construiu uma casa. Uma casa sequer foi construída, né? Nós temos 329 famílias desabrigadas ali na região de Mariana. Não construiu uma casa, só investiu em propaganda para a Vale se safar. E o juiz que está coordenando esse processo, ao invés de ele prender os diretores que causaram aquele crime Mariana e agora são reincidentes, o que ele faz é, inclusive, passar a mão na cabeça da empresa e perseguir os movimentos sociais que estão atuando na região. Nós estamos com vários processos, inclusive, por estar junto ao povo exigindo justiça social, somos perseguidos por esse mesmo juiz que, ao invés de botar os presidentes na cadeia, o assassino na cadeia, persegue aqueles que defendem o povo. Então, é um cenário muito preocupante para nós, é bem complexo, mas que a gente está lá firme e forte para defender o interesse da classe trabalhadora e o povo brasileiro. Olha, Moisés, estamos aqui ao vivo com o companheiro Moisés, que é da Coordenação Nacional do MAB, Movimento Protegidos por Barragem, fazendo um debate sobre a ótica dos trabalhadores, sobre a tragédia de Brumadinho. Vou dar um abraço aí para Lúcia Silva, um abraço para Pedrito Silva também, acompanhando, que faz uma consideração aqui que privatizar faz mal ao Brasil, ou seja, as pessoas, volta e meia, fazem associação direta da questão da privatização com o ocorrido com a Vale lá em Minas Gerais. Moisés, a gente ali conversando antes de iniciar o programa, você relatava que o MAB, que é uma entidade nacional, né, uma entidade que atua em vários estados, diante da tragédia ocorrida, está acompanhando diretamente lá a situação do Brumadinho, mas tem alguns companheiros lá do MAB que estão lá. Como é que esses companheiros estão lá? Qual é o papel, o contato que você está tendo com eles? O que é que se desdobra desse trabalho do MAP, nesse acompanhamento desses companheiros dessa brigada que estão lá em Brumadinho? Muito bem. Nós estamos, desde que a gente soube, né, aí no dia 25 de janeiro, desse crime, e
E eu digo assim, até da minha parte, assim, né? Eu sou natural de Minas Gerais e na minha época da faculdade eu atuei muito naquela região, sou biólogo, e então a gente fazia muito trabalho de campo ali na região de Brumadinho, Serra do Vala Moça, etc. Então, assim, esse crime para mim me chocou muito, assim, também, né? Era uma região que eu conhecia muito, assim, eu tinha muito carinho ali, eu conhecia muito daquelas pessoas e a gente vê, assim, uma tragédia desse porte, assim, né? Então, assim que a gente soube desse caso, a gente logo movimentou toda a militância do Brasil inteiro. Hoje nós estamos com mais de 30 militantes atuando ali no Rio Paraopeba. E aí nossos cuidados assim são, né, como é que nós estamos atuando ali na região, né? O primeiro é um cuidado humanitário, né? É estar com as famílias, ver quais são as necessidades das famílias que foram estão sendo sacrificados por esse crime da Vale, né? Ampará-los, entender quais são as suas necessidades e ver de que maneira nós podemos auxiliar. A segunda questão que a gente tem feito muito na região é, em especial, que os equívocos, seja do nível institucional, de governo do Estado, governo federal, do Poder Judiciário, Ministério Público, que cometeram ali e da própria empresa, né, na forma que ela conduz, não ocorra em Brumadinho, né? Então, para vocês terem ideia, a primeira grande vitória que nós tivemos ali na região foi, inclusive, tirar da mão da Vale o cadastro dos desaparecidos. Haviam famílias que tinham mais de 3 dias tentando colocar o nome de um ente querido na lista de desaparecidos e a Vale não aceitava colocar, para tentar manter as estatísticas baixas, para não refletir no Bolsa de Valores. Veja, é disso que nós estamos falando. É quando a gente fala dessa ganância, é nisso, né? Que a vida não vale absolutamente nada. Não vale nem colocar o nome da pessoa numa lista de desaparecidos. Então nós fizemos ali assembleias com as famílias, né? Organizamos o pessoal e nós exigimos e conseguimos, junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, retirar da mão da Vale do Rio Doce e colocar na mão do Estado de Minas Gerais o cadastro dos desaparecidos. Tanto é que depois saltou imensamente o número de desaparecidos, né? E porque se não estiver na lista de desaparecidos, os bombeiros não vão procurar por aquela pessoa, né? Não vai entrar nas questões de reconhecimento. Então, foi uma luta importante e uma vitória já que nós conquistamos na região. Então, a gente atua também nessa perspectiva, né, de organizar as comunidades, organizar o povo, para que eles garantam os seus direitos. Como eu disse, esse é o princípio nosso do movimento, né? Garantir que o direito das famílias atingidas, seja um crime ou uma tragédia como essa, também seja garantido, inclusive nisso, né? De ter o direito de enterrar os seus mortos, né? Que isso é um direito, inclusive, né? E a Vale tem, inclusive, tentado negar esse processo. É bom passar também para os telespectadores um pouco do cenário que hoje nós temos, né? Quais são os dados, as informações que nós temos ali. Então a gente, né, todo dia a gente solta um boletim dos companheiros que estão ali na região, que eles levantam os dados junto ao Corpo de Bombeiros, que inclusive estão fazendo um trabalho fantástico, merece o nosso aplauso, merece a nossa homenagem, porque realmente, assim, os bombeiros estão sendo grandes heróis ali na região e estão, como se diz assim, puxando na unha ali tudo o que é possível, né? Não precisamos de nenhum exército de Israel para vir aqui dizer como é que a gente tem que fazer o nosso processo de resgate, né? Nós temos capacidade para isso. Mas hoje nós temos lá, né, o nosso boletim aí do 11º dia desse crime. Já são 134 vítimas fatais, 120 corpos identificados e ainda temos 199 pessoas sem contato ou desaparecidos, entre trabalhadores da própria empresa e moradores ali da região, né? E é bom dizer assim, ó, por mais que seja duro, mas o cenário que o pessoal nos traz é um cenário de guerra, de devastação total, assim, né? E agora a gente está num momento crítico que dificilmente, infelizmente, as pessoas que ainda estão desaparecidas serão encontradas com vida, né? Porque já passam 11 dias e nós estamos nesse processo que, inclusive, essa lama, pela toxicidade dela, os corpos, inclusive, eles vão se degradando ali, né? Vão se degenerando. Então, assim, já está chegando um momento que você não encontra mais o corpo, você encontra uma parte do corpo, né? Então, isso para a família é terrível, assim, né? Você imagina você não poder dar um enterro digno para o seu familiar, né? Então, é um cenário muito ruim, assim, que nós estamos presenciando, inclusive tendo que lidar com a situação dos que estão lá conosco. São 105 pessoas desalojadas, né? Estão sem moradia, não tem para onde ir.
e mais de 400 bombeiros envolvidos no dia a dia do trabalho. Inclusive tem tropas da Bahia que estão lá, dos bombeiros. É bom ressaltar também que aqui na Bahia 7 baianos, né, que trabalhavam ali na região, seja na pousada ou na própria Vale, foram mortos, né? Então tem toda essa questão que nós também aqui da Bahia estamos muito envolvidos, né, com esse cenário. Enfim, é um cenário de muito caótico assim, né, que nós estamos presenciando. Mas estamos lá tentando levar a nossa solidariedade, né, na medida do possível que a gente possa colaborar. E estamos também organizando uma brigada de militantes aqui no Rio São Francisco, porque nós estamos bem preocupados com essa contaminação do Velho Chico, que já está contaminado, né, como o Paraopeba é afluente do São Francisco e o Paraopeba já está contaminado. Então, entendendo como uma bacia, o Rio São Francisco também está contaminado. Então nos preocupa muito essa contaminação, então nós também estamos organizando um grupo aqui no Rio São Francisco para ir alertando a população ribeirinha e também estamos alertando o governo do estado da Bahia para que tome providência, para que monitore a água, para que saiba quais são esses contaminantes. Já estamos em diálogo, já tivemos inclusive algumas conversas com o estado, que também se demonstrou preocupado com a situação, mas que precisa tomar iniciativas aí para que isso avance, né? Então é um pouco esse o cenário que nós estamos ali na região de Brumadinho. Moisés, me diz uma coisa, você que conhece muito bem a Bahia, tem caminhado por essa imensidão do nosso estado, a Bahia naturalmente possui também barragens, né? E naturalmente a população baiana fica a se imaginar, será que o que aconteceu em Brumadinho e Mariana pode também acontecer aqui em alguma dessas barragens da Bahia? Qual é a avaliação do MAB sobre a situação das barragens da Bahia e que postura o MAB tem tomado para evitar naturalmente que uma tragédia como essa aconteça por aqui? A gente tem acompanhado, né, porque é importante dizer que há um relatório, né, esse acompanhamento ele não sai do nada, né? Há um relatório da Agência Nacional de Águas de 2018, que foi fazendo vários levantamentos após ali, infelizmente, né, após o crime de Mariana, em que aponta que no país inteiro nós temos pelo menos 45 barragens no Brasil em risco iminente de rompimento. Veja, 45 barragens podem romper a qualquer momento no Brasil, né? Sendo que assim, nós temos aí em torno somente de barragens de rejeito aqui no nosso país, são mais de 790 barragens de rejeito e apenas 211 foram vistoriadas aí pela Agência Nacional de Mineração. Na Bahia, né, nós temos aí 426 barragens registradas na ANA, 335 são fiscalizadas pelo INEMA, com uma equipe apenas de 6 pessoas. Então veja, olha, né, o cenário nosso aqui também não é muito favorável, assim, isso nos preocupa, a gente também tem chamado a atenção do governador, que precisa de fortalecer essa equipe de fiscalização que nós temos, que também faz um trabalho extraordinário. No estado ainda, né, são aí 10 barragens que estão num risco complicado, que estão num cenário muito ruim, né? A gente tem tentado também monitorar, conversar com as pessoas, né, nas comunidades, inclusive com o próprio estado. Algumas dessas barragens, dessas 10 barragens que estão no risco mais no risco mais alto, né, de dano, algumas são privadas, outras são do próprio governo do estado da Bahia. Então, né, nem todas as barragens são somente do estado, né? Algumas são. Outras, inclusive, dizem que não tem dono, né? Constrói-se a barragem, depois ninguém acha quem que é o responsável, então também você imagina o risco que a gente comete com isso. Então nós temos sim um cenário que não é muito tranquilo aqui para o nosso estado, nós temos alertado, nessa conversa que nós tivemos com o governo do estado, eles estão, inclusive, nos disseram, né? Nos passaram a informação que ampliariam as equipes de fiscalização e que tentariam aí minimizar possíveis impactos, né? Então é preocupante esse cenário e que a gente espera que de fato tome seus cuidados, né? E é importante também dizer, Radiovaldo, de que esse cenário do Brasil é um cenário, essa capacidade dessas empresas, né, privadas, esse poder que essas empresas privadas, né? A Vale, por exemplo, o lucro da Vale, ela inclusive é muito maior que vários PIBs assim, né, de países, né? Para ter uma ideia do poder que uma empresa dessa tem. Então, é importante dizer que não só a Vale, mas aconteceu um crime também de grandes proporções, por exemplo, no Equador, que foi a Chevron, que foi um vazamento de petróleo gigantesco, foi uma coisa também que matou
dezenas de pessoas, destruiu toda uma bacia, né? Foi todo um processo, e é que até hoje a Chevron não foi condenada por nada, né? Já se passaram anos disso, e não há hoje, mundialmente falando, não há nenhum parâmetro de que vincule crimes como esse à empresa. Olha que loucura, né? A gente às vezes parece que é uma coisa do Brasil só, né? Que o Brasil não é verdade assim. Nós inclusive estamos numa campanha, a Via Campesina Internacional, o MAB e outras organizações internacionais, de criar um tratado que a gente chama de tratado vinculante das empresas transnacionais. Basicamente, o que é esse tratado? É um tratado que está sendo construído com a ONU, a Organização das Nações Unidas, onde que um crime como esse da Vale seja responsabilizado os diretores da empresa. Não é o engenheiro, como eles prenderam agora os engenheiros. É prender o diretor, eles que mandam, né? E que os danos causados sejam vinculados à empresa. Para vocês terem uma ideia, os telespectadores que nos assistem, alguns processos que a gente move contra essas empresas privadas, quando comete um crime desse, as empresas, esse processo depois é remetido aos estados de origem, e quem responde pelo processo é o estado de origem. Veja a sacanagem, né? A Samarco, que é uma empresa Vale BHP Billiton, a sede da BHP é na Inglaterra. A gente entrou com uma ação contra a BHP pelos crimes causados. Eles se remeteram para o estado inglês. Ou seja, o povo inglês, trabalhador inglês, é que vai pagar pelo dano da BHP. E a BHP lavou as mãos. Então veja, isso é a nível mundial, né? Então assim, é um nível de impunidade mundial, né? Então a gente entende que as empresas têm que pagar pelos seus crimes. Tanto prendendo os seus diretores, porque eles são responsáveis por esse processo, mas também pagando pelos danos causados de fato, né? E onde os atingidos são protagonistas do processo. Isso é importante dizer, porque na maioria das vezes, como foi o caso de Mariana, a Vale fez todos os esforços para que os atingidos não fossem ouvidos. Tentar fazer acordos de gabinete com o Ministério Público e com o juiz, que já era deles mesmo, né, que atua lá como advogado da Vale, e não ouvir os atingidos, as necessidades reais dos atingidos, né? Então, por isso que a gente acha que o protagonismo é dos atingidos que foram afetados. Eles é que têm que dizer o que eles querem ou o que não querem nessa perspectiva. Então é importante dizer isso, que há essa campanha internacional, né? Quem quiser pode procurar aí depois na internet, podemos depois também colocar aí no Facebook do Sindipetro o link da campanha, né? Contra a impunidade das empresas transnacionais. Para a impunidade, né? A campanha chama isso, para a impunidade das empresas transnacionais, e também colocar outras questões aí no site aí que a gente vai acompanhando. Tá aí, importante observações feitas por Moisés, você que está aí acompanhando esse cara a cara. Mais uma vez a gente agradece a audiência e pede para você compartilhar. Já temos quase 30 compartilhamentos, curtir a publicação, curtir a página do Sindipetro. É uma informação privilegiada de um companheiro que acompanha isso em um movimento importante, que é o movimento protegido por barragens, movimento que tem atuação em várias partes do país, acompanhando, organizando as pessoas, como já dito aqui por Moisés, que são muitas pessoas que são atingidas, que não têm seus direitos respeitados, que têm dificuldade inclusive de serem ouvidas, e o movimento tem essa capacidade de organizar esses trabalhadores geralmente da zona rural, né, Moisés? Pessoas que moram nas zonas rurais dos municípios, ou em municípios que têm como tradição a produção rural, a produção agrícola, são trabalhadores da agricultura familiar, muitos deles que são aí atingidos e prejudicados por grandes empresas, grandes multinacionais, ou até também pela ausência da fiscalização do Estado de garantir que essas pessoas tenham seus direitos respeitados, e mais do que isso, a própria vida, né? Porque a vida, como está aí devidamente comprovado nesse relato de Moisés, são centenas de vidas, centenas de famílias que estão nesse momento, muitos inclusive não conseguirão enterrar os seus entes queridos, porque dificilmente alguns desses corpos, infelizmente, serão encontrados diante das circunstâncias que se encontram lá no local, que a grande imprensa também tem mostrado, enfim. Moisés, nós já estamos caminhando para o nosso final, e eu queria perguntar a você e agradecer aqui a todos, a Ferraro, a Pedrito, a Lucy, a Wendel, as pessoas que interagiram aqui com a gente, que fizeram perguntas, que fizeram colocações. A gente observou quem acompanhou um pouco aí a mídia, um jogo de empurra, né? A Vale do Rio Doce, em um dado momento, escondia o jogo, como você próprio colocou, depois, diante da pressão, acabava tendo que apresentar informações, dados,
tivemos até prisão dos engenheiros, mas não tivemos a prisão dos dirigentes da Vale, né? Os órgãos de fiscalização também bateram cabeça. Nas redes sociais esse assunto foi muito também debatido, no WhatsApp, no próprio Facebook, e a gente percebeu que os eleitores do atual governo Bolsonaro faziam questão de sair correndo e dizer, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro só tem 30 dias, isso é fruto do governo passado. Mas ao mesmo tempo, certo? Isso naturalmente tem uma parcela de verdade, mas ao mesmo tempo nós observamos que antes mesmo do governo Bolsonaro tomar posse, a todo momento, em várias falas, em várias declarações do próprio presidente da República e dos seus ministros, em especial o seu ministro do Meio Ambiente, fizeram declarações colocando que o Brasil precisava flexibilizar as leis ambientais, precisava flexibilizar as licenças ambientais, precisava flexibilizar a fiscalização sobre as empresas, que esse conjunto de fiscalizações e de exigências das empresas era um empecilho ao desenvolvimento nacional. Depois, a gente observa que parece que o governo mudou um pouco de posição e de opinião diante da tragédia. Qual a avaliação que você faz, você que tem experiência nesse acompanhamento, desse posicionamento do governo lá atrás de querer facilitar as coisas para as empresas no quesito da fiscalização ambiental, da licença ambiental, associando com essa tragédia e até mesmo agora o novo posicionamento do governo que coloca, até em alguns casos, eu percebi isso, que vai endurecer com as empresas? A gente vê, assim, né, segue sendo um governo em plena campanha, né? Parece que ainda não tomou posse, assim, né? Eles continuam, diz uma coisa hoje, desmente amanhã, né? Fica usando esse jogo de palavras a partir do próprio interesse e a partir daquilo que se desgasta. Não tem uma postura de Estado, né? Até hoje parece que não se colocam como um chefe de Estado, né? O governo Bolsonaro e os seus próprios ministros, né? E o que eles, assim, né? Eu ouvi uma entrevista recente do ministro de Meio Ambiente, ele continua com essa mesma postura de flexibilizar as leis. Ele acha que, assim, ele tem convicção de que o atraso brasileiro é a rigidez das leis ambientais. Então, veja, um governo, né, que, primeiro, não dialoga, né, com atingidos, não dialoga com movimentos sociais, não dialoga com os setores do trabalho, né, que quer flexibilizar as leis. Ao flexibilizar as leis, essa mesma crítica que eles fazem, né, por exemplo, a licença que foi dada em 2018, ela foi flexibilizada. Então, veja a contradição, né? Como é que eles defendem a flexibilização, mas dizem que o problema não é deles. Mas se o problema não é deles, um dos motivos que provocou o rompimento agora do Córrego do Feijão em Brumadinho foi uma lei flexibilizada ambiental, para facilitar para que a Vale tivesse acesso a isso. Então, assim, é uma hipocrisia muito grande, né? Que a gente vê de um governo que, à medida que a opinião pública se altera, ele altera também o seu conteúdo. Mas ao fim e ao cabo, ele vai seguir o que as empresas estão mandando. Dificilmente ele vai endurecer com as empresas. Tanto é que ninguém mais está, né, o presidente nem sequer toca mais no assunto, né, sobre isso. Não há até hoje um plano do próprio governo federal. Qual é o plano do governo federal hoje para a questão de Brumadinho? Pelo contrário, Bolsonaro falou que não é problema dele. Veja, vai impactar o Rio São Francisco, vai atingir praticamente, né, vários estados do Nordeste, vai atingir o restante de Minas Gerais, é um rio nacional, não é problema do governo federal. Morreram 300 pessoas, não é um problema do governo federal, né? Que tipo não tem nem humanidade para dizer assim, olha, no mínimo, humanitariamente, nós temos que dar conta. Não é um problema. Então, assim, é uma hipocrisia muito grande assim, que a gente vê e que eles defendem uma política que exatamente causou essa impunidade. Uma política da impunidade, uma política que beneficia o lucro, uma política que beneficia a privatização, tanto é que querem privatizar a Fafem, não é à toa, e ao privatizar a Fafem mostra essa perspectiva de que lucro a qualquer custo e direitos trabalhistas, direitos ambientais não me interessam, né? Então, é uma postura que é muito, muito dúbia e que nos mostra, na verdade, que é um governo completamente despreparado. Pois é. Então, nós
Mandar aqui um abraço para Neto, lá, o companheiro lá de Alagoinhas, lá da JPT de Alagoinhas. Um abraço, Neto, pessoal de Alagoinhas também ligado. Muita gente aqui acompanhou o programa desta segunda-feira e aqui a gente caminha para o encerramento. E eu gostaria, Moisés, de primeiro lhe agradecer e ao mesmo tempo pedir a você que fizesse suas considerações finais para sua participação importante nesse cara a cara, de ter se colocado à disposição aqui da direção do Sindipetro para poder fazer esse debate sobre esse tema, infelizmente trágico, mas importante de a gente aflorar, de debater, de trazer à tona elementos e informações que você pôde aqui apresentar para aqueles que nos acompanharam. Bom, primeiro é agradecer essa oportunidade que o Sindipetro nos deu, né, de estar aqui dialogando com mais pessoas, né? Isso inclusive é um pedido que a gente faz a todos que estão nos assistindo, que a gente divulgue bastante as informações, né? Também tem a página do Facebook do MAB, temos o Twitter, né? Tem várias, estamos aí nas redes sociais, temos um grupo de informações sobre o Brumadinho, então quem quiser entrar também tem todas as informações ali no nosso Face, no MAB, tem o nosso site, onde a gente está permanentemente alimentando informações de quem está lá, né? No dia a dia dos atingidos, né? Então inclusive um primeiro pedido, né? Muitas vezes as pessoas perguntam como a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer, né? A primeira coisa é essa, dar muita divulgação para o que está acontecendo e usar, vamos dizer assim, os termos corretos, né? Isso não é uma tragédia, isso não foi um acidente, foi um crime, é um crime. Então mataram mais de 100 pessoas e mais morrerão, infelizmente, né? Então temos que dar os nomes certos, que é um crime, e temos que dizer sobre o nosso Rio São Francisco, sobre o nosso Velho Chico, né? O semiárido corre perigo, está em risco, a gente não sabe qual é o nível de proporção que esses contaminantes vão dar aqui na região Nordeste, mas o Rio São Francisco corre perigo e a gente precisa tomar nossas devidas cuidados aí para resguardar o nosso rio. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa, as organizações que talvez estejam nos assistindo, né, é se solidarizar com as famílias, né, fazer vídeos, notas, solidarizando, condenando mais esse crime de um criminoso reincidente, então isso também é importante. Uma terceira questão que a gente também sempre coloca, que nós, diante de tudo isso, né, essa movimentação, inclusive de militantes, etc., nós temos uma campanha financeira, né, nas redes sociais, que depois também nós vamos colocar aí no Facebook do Sindipetro, onde as pessoas que se sentirem à vontade podem contribuir diretamente com alguma quantia em dinheiro para ajudar os atingidos na região, né, a fazer todo esse trabalho. Tem muitos trabalhos que precisam ser feitos imediatamente e a gente precisa solidarizar também com os que estão lá. Então essa é uma outra medida importante que pode ser feita. E além disso, nós, enquanto movimento, estamos tentando, né, marcar as conversas, reuniões, alertar aqueles que ainda não estão atentos para o que está acontecendo. E no mais é dizer o seguinte, né, privatização mata, ela matou, continuará matando, né, esse crime é o crime da impunidade, é o crime da ganância, é o crime de um desleixo com o povo, onde que a vida não vale nada, né? De que a vida, o meio ambiente, para eles é negócio. Então, tratar atingido vira mercadoria, as pessoas que morreram são mercadoria, trabalhador é mercadoria, tudo é mercadoria para ser revertida a acionista. Isso nós não vamos admitir. Então, a luta do MAB é em defesa do direito dos atingidos, mas é também em defesa dessa soberania nossa, desse país que precisa de ser nosso, e não entregue a um bando de mercenário do exterior que vem aqui querer explorar nossas riquezas. Então a gente tem essa firmeza na nossa proposta, né? E que nós vamos seguir firme, apesar de ser uma situação muito sofrida, muito dolorida para todo mundo que está envolvido ali no dia a dia dessa luta nossa, mas que a gente tenha a plena convicção de que cedo ou tarde nós vamos virar essa maré e que a gente vai conseguir sim mudar os rumos desse país e mudar esse sistema que é tão predatório, alterar para um sistema mais justo, igualitário para todo o povo brasileiro e também para o povo baiano, povo mineiro, que tanto sofre na mão dessas mineradoras. Então, no mais, agradecer a Radiovaldo, agradecer ao Sindipetro, grandes companheiros que também fazem uma luta primordial aqui no estado da Bahia, lutando pelos interesses da classe trabalhadora, pelos interesses do estado da Bahia. Parabenizar vocês também por todo o empenho desse sindicato, que é muito aguerrido. E conte conosco aí nas trincheiras da luta, que a luta de vocês é nossa e a nossa é de vocês, e estamos todos juntos aí.
Pois é, a gente que agradece, obrigado Moisés, dirigente aí nacional da Coordenação Nacional do MAB, Movimento Protegido por Barragens. Eu estava aqui acessando a página do MAB, o MAB tem uma página, é só você botar MAB aí no Facebook. Eu inclusive vi várias postagens sobre Brumadinho, vários vídeos, vários relatos aqui rapidamente, audiência pública inclusive, teve uma audiência pública tratando da questão de Brumadinho. Então quem quiser informação de uma entidade atuante, presente e que lida no dia a dia com essa temática, aí fica aí essa oportunidade de poder ter acesso à informação realmente com outro viés. E mais um convite, Radiovaldo, que eu me esqueci, me perdoe, no dia 25 de fevereiro completará um mês desse crime. Então nós vamos fazer atos aqui no estado da Bahia, denunciando, então a gente convoca aí todo mundo a participar desses atos, manifestando aí nossa revolta, nosso repúdio a esse crime. Contamos com todo nós vamos estar juntos, com certeza, dando repercussão a esses atos, participando dessas atividades, porque é importante, não é uma questão só de Minas Gerais, é uma questão do Brasil como um todo, é do povo brasileiro que tem que ficar indignado, né, com esse crime, com essa postura da Vale, com as falhas, os erros que aconteceram, e falta de aviso não foi, né, falta de direcionamento, de apontar não foi. Então, a gente agradece a você, mais um cara a cara, lembrando, vamos divulgar aí nas nossas redes, com mais informações mais precisas, mas teremos a partir da semana que vem mudanças no cara a cara, de dia, de horário. Vamos ter também provavelmente já um novo cenário, tentando melhorar ainda mais esse espaço de debate, de discussão, para que você esteja cada vez mais informado do que acontece no mundo do trabalho, do que acontece com a categoria petroleira, do que acontece ao nosso redor. Vamos estar debatendo os mais variados assuntos. 2019 promete ser um ano de muito debate, de muitas discussões sobre temas importantes, e nós estaremos aqui, a direção do Sindipeto, comprometida em estar trazendo a melhor informação para você trabalhador, para você trabalhadora, seja trabalhador da categoria petroleira ou seja também de outras categorias. Nós vamos precisar mais do que nunca se comunicar e buscar estabelecer frentes de luta em defesa dos interesses da classe trabalhadora, seja do campo, seja da cidade. Um abraço para você, boa noite, muito obrigado e até o próximo Cara a Cara. Boa noite.